Por meio de nota, a Sabesp informou que fármacos e entorpecentes não são removidos no tratamento de esgoto conforme dispõe a legislação brasileira. O material diz ainda que, abre aspas, a cidade de Santos possui padrão europeu de saneamento e está entre as 4 melhores do país no setor, segundo o Instituto Trata Brasil. Fecha aspas. Para falar sobre esse estudo, os próximos passos e as consequências, nós recebemos o coordenador da pesquisa e professor da Unisanta, Camilo Seabra. Camilo, boa noite, obrigado, viu, por participar com a gente aqui. O que motivou essa pesquisa, Camilo? Essa pesquisa ela começou em 2014 e ela foi motivada pela possível presença de fármacos em regiões costeiras. Isso já aventou-se a possibilidade da existência e aí vocês foram pesquisar, é isso? Sim, porque esse tipo de substância já foi encontrada em costas pelo mundo afora. Tá. Costas da Europa e Estados Unidos. Então, nós percebemos que a Baía de Santos tinha todas as características. Cidades muito populosas, emissão de esgoto e com isso, então, pensamos na hipótese de haver, então, fármacos, inicialmente fármacos na água do mar. E aí fomos à procura desses fármacos, mas analisamos também, naquela ocasião, cocaína e o seu metabólito. E aí, para nossa surpresa, nós encontramos também essas altas concentrações de cocaína. Daí para frente, o estudo começou a trabalhar não só com fármacos, nós começamos a monitorar também a presença da cocaína e o seu metabólito, que é aquela substância que sai na urina do usuário. Essa pesquisa foi feita só aqui na Bacia de Santos ou em cidades litorâneas de uma forma geral? Não, a nossa única área de estudo é a Baía de Santos. A Baía de Santos? Isso. Quer dizer, é possível que exista, aconteça essa mesma situação em outras cidades litorâneas, por exemplo? Claro, sem dúvida. Principalmente aquelas regiões com grandes cidades associadas. Que estão muito próximas e aí... Claro, e regiões com baías também, porque as baías tendem a ter uma menor circulação de água. Então, cidades como Rio de Janeiro, Salvador, cidades muito populosas, nos quais lançam seus vertidos em baías, são locais propícios a esse tipo de cenário ambiental. Quer dizer, deveria haver uma preocupação, porque ali na nota da Sabesp dizendo que não há exigência de que se retire esses produtos, por exemplo, na hora de se fazer a limpeza da água antes de ser lançado no mar. Claro. Deveria existir uma legislação nesse sentido, você acha? É porque isso tudo é muito novo. Esses contaminantes, eles são chamados de contaminantes emergentes ou contaminantes novos. Então, o que significa? Nunca se imaginou essa possibilidade, na verdade. Significa que os tratamentos convencionais e as estações de tratamento de esgoto, elas não foram projetadas para essa classe de substâncias. Então, esse é um desafio tecnológico. Desenvolver tratamentos que sejam economicamente viáveis para a retirada dessas substâncias que daqui a um tempo já serão, de fato, poluentes ambientais. Que números mais impressionam nessa pesquisa, Camilo? Impressiona muito a concentração de ibuprofeno. Ibuprofeno foi o fármaco, o remédio que apareceu em mais alta concentração. Impressiona também o fato de termos encontrado cocaína em concentrações semelhantes à de cafeína, porque a cafeína sim já se esperava altas concentrações, porque é um item alimentar, mas é também um item que faz parte de muitos remédios. Então, fármacos que ele citou ali, ibuprofeno, diclofenac, todos esses que a gente tem em casa, né? Que a gente vê aí no dia a dia, não é? Claro, são os de maior uso, e é justamente isso, né? E aí, daí, eu imagino, vem a ideia de que seja pelo manuseio e descarte de uma maneira incorreta. Exatamente, nesse caso, né? Esse é um ponto que agrava muito a situação. Então, o fato do descarte inadequado, quer dizer, lançar fármacos vencidos, remédios vencidos ou fora de uso, na pia, no vaso sanitário, isso agrava muito o quadro ambiental. Então, esse é um ponto importante que a população precisa conhecer e refletir, que é o dia a dia das nossas ações impactando o meio ambiente, né? Acho que essa é uma mensagem importante que a pesquisa traz. Não existe uma política nesse caso, por exemplo, de como descartar esses remédios? Existe a política de pontos de descarte, que são as próprias farmácias. Então, se a população atentar, ela vai ver Mas a população acaba não levando, né? Eu me lembro que existe agora uma nova exigência no seguinte sentido. Porque, por exemplo, você vai no médico, aí vai fazer um tratamento, uma dor, por exemplo. Aí ele receita lá que você tem que tomar 3 comprimidos. E você comprava a caixa com 30 comprimidos. Sim. Quer dizer, esse remédio acaba ficando lá na gaveta da sua casa. Ficando na gaveta, isso. Né? E aí ele perde a validade e você acaba descartando, talvez, um lixo doméstico da sua casa. Pois é. Hoje já existe a possibilidade, por exemplo, de você comprar a quantidade exata, né, do medicamento. Claro. Isso acho que já ajuda de alguma maneira Isso também. já ajuda também, mas mesmo o medicamento que sobrar em casa, ele deve ser levado aos pontos de compra, que são os pontos de coleta também. Quer dizer, as próprias farmácias têm a obrigação hoje de receber de volta As farmácias recebem esse material e ali é o descarte adequado, porque ali ele tem um destino que não são a via de esgoto
onde normalmente as pessoas Desses jogam. que ele citou aí são remédios o quê? Para dor de cabeça? Remédio para dor de cabeça, remédio para pressão alta, anti-inflamatórios também, antitérmico, analgésicos, são os remédios do dia a dia que a gente compra livremente, né? Que danos essa concentração que foi encontrada pode causar para o meio ambiente? Os nossos estudos mostram que exposições de médio e longo prazo causam efeitos que são conhecidos como os primeiros sinais de efeito. São perturbações na fisiologia desses organismos. Então, processos envolvidos como, por exemplo, no crescimento do organismo, no desenvolvimento do organismo, na reprodução desse organismo, esses parâmetros, esses processos já podem ser comprometidos. Então, exposições de 4, 5, 7 dias já levam o modelo que nós utilizamos, que é o mexilhão, que é o marisco, né? Esse modelo ele já se mostrou impactado pelas concentrações em níveis ambientais. Esses seres vivos que foram examinados tinham concentração também desses? Não, isso nós não analisamos. Isso não é foi importante analisado. Dizer. A gente não pode dizer hoje que esses animais... A concentração é na água hoje. Sempre na água, isso. Esse é o próximo passo do estudo. Então a gente não pode dizer que são animais contaminados, eles não são. Eles foram contaminados em laboratório para simular um cenário ambiental. Entendi. Isso, então isso é importante também para não alarmar a população. Houve uma manipulação nesse caso, em eles foram contaminados. Isso, é uma simulação, a gente faz isso para uma avaliação de risco. Mas a pesquisa no ano que vem começa a analisar os animais. Então, mas existe a possibilidade de eles se contaminarem, não é, Camila? Isso sempre existe. Se está na água, de repente pode existir. Isso pode chegar, então por isso é importante que a pesquisa avance também nesse sentido para responder essa pergunta. E que depois vai tentar responder se de alguma maneira eles podem prejudicar o consumo humano. Claro, aí, se eles estiverem contaminados e dependendo das concentrações da contaminação, a gente pode avaliar o risco à saúde humana também. Esses são os próximas etapas. Os remédios, os fármacos, quer dizer, a gente até entende de que maneira podem ter chegado lá no... E é o caso da cocaína, por exemplo? Pois é, a cocaína é uma incógnita. Como é que a cocaína foi se concentrar? Claro. A gente precisa lembrar que a cocaína ela também sai na urina do usuário e o seu metabólito também. Então, o corpo ele tem a capacidade de transformar. Então, a gente tem encontrado o metabólito da cocaína também, aquilo que sai na urina do usuário. A cocaína pura, a gente imagina que ela possa chegar no esgoto através de manipulação, através do transporte. Descarte também, né? Numa hora de, sei lá... Pode ser também, mas a forma como a cocaína chega no esgoto realmente é algo que nos intriga também. Eu me lembro de muitos anos atrás, por exemplo, do caso da maconha, né? Que foi jogada no mar, isso ganhou manchetes na época, né? Mas de cocaína não me lembro de ter acontecido alguma coisa nesse sentido. A gente não tem nenhum registro também. Camila, muito obrigado, viu, pela sua entrevista. E avançando na pesquisa, a gente volta a conversar aqui. É sempre um prazer recebê-lo aqui no Cadena Jornal. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Uma boa noite para você. Boa noite.